Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade, então, à nossa aula sobre tecnologias emergentes, né, com foco no Docker. Então, da aula passada, nós terminamos a instalação da nossa máquina e fizemos alguns comandos nela. Mandamos aqui alguns códigos e tal, né, trabalhamos bem aqui na máquina. Agora que nós estamos com a máquina funcionando, vamos para a próxima etapa, que é instalar um Docker aqui. Né, porque o nosso objetivo aqui com esta máquina não é ficar com o Linux. O Linux, provavelmente, muitos de vocês já sabem do que se trata, já estudou, né? Agora nós vamos entrar no Docker. Como eu disse, eu posso estudar Docker no Windows? Sim, posso. Mas no Linux é um pouco melhor, porque ele vem do Linux, né? O Windows teve que ter o kernel do Linux para poder rodar Docker, e aí tem algumas coisas ainda que não são iguais. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com os senhores é esse slide aqui. O que é o Docker? Bom, o Docker é uma ferramenta que utiliza recursos do kernel do sistema para isolar a execução dos processos. Ele baseia-se originalmente num conceito que já existia no Linux, que era o LXC. De um certo modo, esses recursos, né, do LXC já tinham no kernel, a galera do Docker só juntou isso, né, para facilitar a utilização. E aí, no caso, você pode ter alguns isolamentos, né, que são possíveis. Você pode isolar limites de uso de memória, limites de uso de CPU, limites de uso de I/O, que é entrada e saída, limites de uso de rede, isolamento da rede, ou seja, quais portas estão acessíveis na sua imagem Docker, do sistema de arquivos, das permissões e políticas e das capacidades do kernel. Então, funciona assim. Você tem lá o kernel do Linux, né? E aí, dentro do kernel do Linux, nós vamos subir containers. E dentro dos containers, você pode subir assim, o seu código. Você pode subir um Debian, dentro do Debian um Java, dentro do Java um Tomcat. Pode subir um Ubuntu, dentro do Ubuntu MySQL e um PHP. Pode subir um Alpine e um binário estático lá. Certo? Aí a primeira pergunta que aparece é: Docker é virtualização? É um novo tipo, não é bem a virtualização em si, né? O container é uma abstração das camadas de aplicação e suas dependências. Múltiplos processos rodam de forma isolada e compartilham o mesmo kernel. A máquina virtual abstrai uma máquina física e o container pode possuir, né, nesse momento, compartilhar esses dados da seguinte forma, né? Quando eu tenho a virtualização aqui do VirtualBox, que é o que a gente está usando, eu tenho lá a máquina, eu tenho não é aqui, é o container, né? Aqui é a virtualização. Eu tenho a máquina, que é a infraestrutura, eu tenho o hypervisor, que é justamente o virtualizador, aí eu tenho o sistema operacional, e dentro do sistema operacional tem as bibliotecas do sistema operacional e os aplicativos. Eu posso ter outro sistema operacional, outras bibliotecas e outro aplicativo, e assim vai, né? É o que vocês estão vendo aqui no VirtualBox. Cada VirtualBox desse aqui é uma cópia de um sistema operacional diferente, né? Por exemplo, aqui é Ubuntu também, aqui também é Ubuntu. Eu tenho 3 Ubuntus, quatro, né? 1, 2, 3, 4, 5 Ubuntus rodando. Cada um desses é um sistema operacional copiado para cada uma dessas máquinas. É assim que funciona a virtualização. No caso do Docker, não. Ele aproveita o mesmo sistema operacional, tipo, só as bibliotecas, mas dá a impressão para você que você está com sistemas operacionais diferentes. Da mesma forma que eu mostrei aqui, ó. Mesmo você estando no sistema operacional Ubuntu, você pode rodar as bibliotecas do Alpine baseando-se no kernel do Linux. Isso torna a performance muito maior, porque você não tem aquele tamanho gigante de virtualização que a virtualização faz e o Docker não.
Então, você consegue subir uma máquina e compartilhar essa máquina muito mais rapidamente quando é Docker. Então, fica assim, ó. Se eu tiver aqui o Docker, eu tenho aqui a aplicação A, a aplicação B, a aplicação C rodando de forma isolada, compartilhando o mesmo Docker, mudando só as suas bibliotecas. Se eu tiver aqui a virtualização, olha como é que ela funciona aqui. Ó. É o que a gente fez, né? Eu tenho a infraestrutura, que é o meu computador físico, a memória, o HD. Eu tenho o virtualizador aqui, que no caso é o VirtualBox. Eu instalei um sistema operacional, que é o Ubuntu. Dentro do Ubuntu eu botei um Docker e eu vou rodar as aplicações em cima do Docker aqui. Porque eu posso ter um outro sistema operacional, um outro Docker e um outro sistema operacional sem Docker, inclusive. Certo? Então, pense que container é uma separação dos processos no mesmo kernel. Ou seja, tudo que está aqui em cima do Docker a gente chama de container. É igual um navio, né? O significado aqui da baleia é como se fosse um grande navio carregando containers. Se a gente for entrar aqui na internet, né, container marítimo. Vocês já devem ter visto esse tipo de coisa aqui, né? Container marítimo aqui. No navio. Olha lá, um navio cheio de containers. Qual que é a vantagem? Vocês vêem vantagem nesse tipo de situação aqui do container do navio? Em carregar as mercadorias dentro do container ou fora do container? Pode falar aí. Organização? Mais do que organização, praticidade. Porque se eu não tiver o container, que é essa caixa de metal, como é que vai ser? Vamos supor que eu encho um navio aqui de caixa de cerveja, carro e tudo mais. Na hora de descarregar, eu tenho que ficar separando, né? A praticidade do container é muito grande, porque olha só, nos estaleiros, chega o navio lá, ele pega o container e já põe no caminhão. Essa mesma caixa que roda aqui, que está suportada no navio, caminhão com container. Ela é carregada no caminhão. Ó. Você já deve ter visto esse tipo de caminhão na rua. Ó. Caminhão carregando um container. É o que mais tem quando você vai para Caldas Novas aqui. Lá, um caminhão carregando um container. Depois você presta atenção. Quando tem umas letras escritas em inglês aqui assim, ó, atrás do caminhão, Maersk, por exemplo, a marca de um container e tudo, pode ter certeza que para descarregar aquele caminhão basta prender um guindaste aqui e pôr no navio. Ou então, para carregar ele, basta pegar do navio e botar no caminhão e levar para o cara que comprou. Aí o cara pega e descarrega o container. Então, as mercadorias hoje, quando você vai importar ou exportar, eles fecham um container, né? Tipo, vamos fechar um container para comprar da China. É mais ou menos isso. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o Docker segue esse conceito, né? Quando você pega o Docker aqui, ó. As imagenzinhas que a gente vê do Docker, que é, eu tenho o Docker e eu tenho aqui os containers em cima dele, é como se fosse a mesma coisa. Se eu tirar aqui o Docker e ver o símbolo dele lá, eu tenho a baleinha carregando os containers. Então, qual que é a vantagem? Você, programador, vai programar a sua aplicação e vai colocar num container. Pronto. Aí eu quero jogar ela no servidor da AWS. Basta pegar um guindaste e jogar lá no servidor da AWS. Tá tudo certo. Não precisa instalar nada, entende? Não precisa ficar abrindo o container, mexendo no que está lá dentro. Deixa que o programador já organizou. Entende? É igual ao container. Você simplesmente pega, põe no caminhão, o caminhão carrega. O caminhão faz o serviço de carregar. Então, a mesma coisa aqui, ó. Aí, nesse momento, a imagem Docker é justamente a materialização do container. Então, eu tenho um container, que é o que você preparou e tal, e a imagem Docker é quando você roda o container. Então, pensa nesse conceito. Container é o que você prepara. É o estático. Quando você roda o container, vira uma image. E aí, nós temos assim. Você pode fazer Docker build para construir um container, Docker pull, né, para você pegar um container, Docker run, para você rodar um container. E aí você pode usar um registro de container da nuvem, no caso, que é o Docker Hub.
A primeira coisa que nós vamos fazer agora, para a gente fazer os testes, é instalar o Docker. Eu preparei aqui um tutorial, tá aqui, ó, no DigitalOcean. Se você digitar aqui, ó, Docker Ubuntu 20.04, você procura o da DigitalOcean, How to Install and Use Docker on Ubuntu 20.04. Então, tá aqui, é o tutorial. Então, a primeira coisa que a gente fez aqui na máquina é ter update, né? Atualiza aí. Atualizou. Depois que atualiza, ele sugere você instalar esse apt papapá. Observe que eu não vou colocar o sudo. Por que eu não vou botar o sudo? Porque eu já estou como super usuário, né? Esse cerquilho indica que eu já estou como root. A menos que eu estivesse sem um root, aí eu precisaria colocar o sudo. Mas como eu já estou com root, eu vou tirar a parte do sudo do comando. O sudo é só quando você não é root. Pronto. apt install. Instalei esses pedaços aqui que ele pediu. Depois, eu vou pedir para ele instalar o certificado, esse GPG Key, é um certificado digital que põe na máquina, para sua máquina acreditar nesse repositório do Docker aqui. Ó. Senão ele não instala. Não é uma fonte segura. Pronto, a hora que eu faço isso, o repositório do Docker passa a ser uma fonte segura. Isso você vê hoje no Windows, né? O Windows recusa alguns aplicativos, o Android também, quando a fonte não é segura. Então, esse comando aqui, eu estou dizendo, ó, acredite no download docker.com, que é uma fonte segura. E agora eu vou instalar o repositório, a fonte. Se eu não tivesse colocado como fonte segura, o Linux não ia deixar você colocar essa fonte. Eu falo, não acredito que seja seguro. Pronto. Agora, outro apt update, observe que eu não estou colocando o comando sudo, porque eu já estou como root, eu já fiz sudo su. E esse apt cache é só para você perguntar se você já tem o pacote Docker CE, né, se deu certo. No caso, eu vou pular ele, eu já vou direto para o apt install Docker CE. É o comando que instala o Docker. Pronto, vamos instalar. Docker está instalado na máquina. Cada sistema operacional é um jeito diferente, né? O CentOS vai ser um outro jeito, o Mint vai ser outro jeito, né? Debian vai ser um pouquinho diferente, e aí vai. No caso, esse aqui é para o Ubuntu. Mas quando você comprar uma estrutura da Amazon, provavelmente ela já vem com o Docker instalado, né? Essa parte aqui, ela já talvez já te entregue. Mas eu não acho difícil instalar o Docker, não. Está instalado aí já. Depois que instalar, você pode perguntar o status do Docker, né? E aí a gente pode fazer uns testes aqui, ó. O primeiro teste que nós vamos fazer está aqui no meu material. É executar o Hello World. Docker run Hello World. Ele vai lá na internet, vai pegar a imagem Hello World e vai executar para mim. Ó, é um código que foi preparado, né? Obviamente, a única coisa que esse Hello World faz é escrever Hello from Docker. This message show that your installation, ou seja, essa mensagem mostra que sua instalação parece que funcionou, né? Então, para rodar qualquer coisa no Docker, Docker run o que você quiser. Por exemplo, eu posso rodar aqui um servidor Apache, eu posso rodar um servidor Nginx, eu posso rodar nossas aplicações Java, que a gente vai desenvolver lá na sexta-feira com desenvolvimento web. Eu posso rodar aqui um monte de coisa, né, com esse Docker. Posso rodar aplicações PHP, né? A vantagem é que, se eu não usar o Docker, vocês vão perceber, no caso do Java, vocês lembram da quarta passada, né? Eu precisei de baixar o JDK e depois jogar um comando aqui para rodar o demo, né? Com o Docker, quando a gente dockerizar essa aplicação, que não vai ser hoje, vocês vão perceber que eu vou fazer isso na máquina do desenvolvedor. Então, quando tiver no servidor, eu não preciso mais ficar copiando nada do desenvolvedor. Basta fazer Docker run
e o projeto. Outra coisa que nós vimos na aula passada é o tal do no-hap, né? E do e-comercial. Docker também, você não precisa de mexer com isso. Porque se está rodando no Docker, você diz que quer no modo de servidor, no modo de escuta, ele vai rodar em background e pronto. Cuida disso para você. E você pode até dizer para o Docker assim, ó, always start, ou seja, sempre fique funcionando. Ou seja, mesmo que a sua aplicação caia, o Docker pode ir lá e subir. E você ainda pode instruir o Docker assim, Docker, ó, eu quero que quando a aplicação estiver sobrecarregada, você crie outros containers, outras imagens, para dar um suporte melhor para o usuário, para que a aplicação não pese. Eu quero que você crie isso em outras máquinas. E aí, o Docker percebe isso e cria isso, e você tem uma escalabilidade da aplicação. É muito interessante o conceito do Docker. Então, à medida que a gente for evoluindo, vocês vão perceber o quanto o Docker ele tem esses poderes. Se você digitar Docker PS, você vai ver todos os containers que estão rodando. No caso, nenhum container está rodando. Então, se você digitar Docker PS-A, você vai ver um único container rodando, ou melhor, desculpa, um único container que eu rodei, que está aqui há 2 minutos atrás, que é esse aqui. Se você não setar o nome na hora que você fizer o Docker Run, ele vai sempre escolher um nome meio engraçado, né? Que é o Angry Mendel. Se eu executar de novo, ó, agora tem 2, ó. É o Angry Mendel, que foi há 2 minutos atrás, e o Cranky Breton, que é há 2 segundos atrás. Deixa eu Docker PS de novo, ó. Tem diferença. Agora eu posso, no Docker Run, passar um name, ó. Traço, name, teste, por exemplo. Ele roda do mesmo jeito. E a hora que eu fizer Docker PS-A, tá lá o container. Bom, Docker Images retorna para mim as imagens Docker que eu baixei, por enquanto só a Hello World. Docker Search procura por uma imagem, no caso eu vou procurar pelo Ubuntu. São todas as imagens que tem o Ubuntu no nome que está lá no Docker Hub. Tem uma que é a própria Ubuntu. Eu vou então rodar o Ubuntu dentro do meu Ubuntu, via Docker. Docker Run Ubuntu. Olha que legal. Ele vai baixar o Ubuntu enquanto container. Como ele é só um container, ele é bem menor. Observe que ele vai fazer esse serviço muito mais rápido do que o que ele fez da outra vez. Baixou a imagem, né, do Ubuntu. Docker PS-A. Obviamente, né, ele só executou e não fez mais nada, né? Por isso que saiu. Ele subiu o Ubuntu, mas não tinha comando para executar. Tá, exited. Mas se eu digitar aqui, ó, Docker Images, eu já tenho 2 imagens baixadas. Um Ubuntu de 72 MB e um Hello World de 13K. Certo? Vamos agora fazer os exercícios, né? Você pode passar o traço name, como eu falei, para você nomear o container. Você pode passar o traço IT para entrar no modo iterativo, que é você ter o prompt para você poder rodar alguma coisa. Então, vou fazer docker run traço IT Ubuntu. Então, já baixou, vai ser mais rápido. Ó, tô no Ubuntu. Clear. Se eu digitar ls aqui, ó, eu não tô na máquina roxa, ó. Esse cara aqui, ó, não tem nada nele, ó. Se eu digitar Ctrl D, eu saio dessa máquina, clear. Eu estou agora no meu VirtualBox. A hora que eu faço docker run traço it para ele devolver o prompt do Docker para mim, iterativo. Ó, devolver o prompt para mim, ele mudou o prompt aqui, ó. E aí essa máquina aqui agora é outra. Eu dei o mesmo comando, ó. Eu estou mostrando outras pastas porque isso aqui já é o Docker. É como se eu tivesse feito isso aqui, ó. Eu tenho aqui o meu Windows. Aí dentro do Windows, eu tenho o Docker.
o Ubuntu, quer dizer, via virtualização. Aí dentro do Ubuntu, eu coloquei um Docker. E dentro desse Docker, eu subi um Ubuntu. De novo. Você fala, mas por que eu fiz isso? Porque esse Ubuntu aqui é um container. Então, tudo que eu fizer nesse Ubuntu, se eu quiser copiar para outra máquina, basta eu fazer Docker Run na outra máquina. A gente vai ver isso mais para frente. Então, a vantagem é essa. É a mesma vantagem que vocês viram aqui no container do navio, né? O cara lá na China, ele vai guardar as mercadorias aqui nesse container, né? Aí, via guindaste, esses guindastes malucão aqui, ó. Eu vou guardar dentro do navio. A hora que chegar lá no Porto de Santos, o cara vai pegar um desses containers, vai botar num caminhão, igual vocês estão vendo aqui. E aí, esse caminhão vai chegar aqui. Eu vou, via guindaste, via Munk, né? Tirar esse container do caminhão, o caminhão volta para o Porto de Santos. E o container fica aqui comigo para eu abrir ele e pegar as minhas mercadorias. Se eu quiser exportar, aí eu ponho, encho esse container, tranco, né? Chamo o caminhão vai lá para o Porto de Santos com o container, põe no navio de novo. É muito prático, porque quem está operacionalizando a carga não precisa ficar mexendo na sua mercadoria. E o que vai aí nesse container é muita coisa, né? O que vai nesse container é carro, eu já vi que pessoas exportarem ou importarem carro dentro de container, vai nesse container mercadorias, roupas, né? Vai um monte de coisa, até carne, né? Quando o Brasil exporta carne para fora, é um container, e aí é o tal do container refrigerado, né? Container refrigerado. E aí você vai ver esse container assim, ó, ele tem um cucurutozinho, né, onde ele é uma geladeira. Aí você guarda a carne aqui e ele fica lá no porto, ligado na tomada, gelando a carne. Então chega lá na Rússia a carne, lá na Inglaterra, a carne está congelada, mesmo o navio não tendo geladeira. Entende? Lá, um exemplo lá das carnes congeladas dentro do container refrigerado. Então, por que eu estou te falando isso? Porque container é isso. Voltando aqui para o Docker. Eu vou criar toda uma estrutura do meu código com Java, com Python, toda a complexidade. Quem vai fazer essa complexidade é o desenvolvedor. E aí o cara do suporte vai apenas fazer Docker Run. Ele não precisa saber como é que funciona essa complexidade. Você tem que instalar Java, você tem que configurar um arquivo do banco, ou você tem que configurar um arquivo de configurações. Não sei de nada, simplesmente Docker Run. Esta é a vantagem. Entendeu? E aí é onde a gente cria o conceito do DevOps. O que é o DevOps? Vamos lá. Sigla DevOps quer dizer Developer, que é você, programador, né, fazendo a configuração de operação do sistema, o Ops, o suporte. Então, DevOps quer dizer você, desenvolvedor, fazendo a configuração de operação. Isso só tem jeito de acontecer se você começar a utilizar Docker. Bom, pessoal, conseguiram entender um pouco sobre o Docker? Eu vou gerar esse vídeo aqui agora, deixar os comandos para vocês, e a atividade agora é você instalar o Docker e executar a imagem Hello World. Entendeu? Instala o Docker, executa a imagem Hello World, e aí, se você quiser, até com Docker-it. Na próxima aula, nós vamos instalar, né, nós vamos aprender a configurar aí imagens um pouquinho mais complexas, para a gente ver o poder do Docker mesmo. Aí a gente vai mexer no Dockerfile. Então, na próxima aula, nós vamos pegar um projetinho Java e subir via Dockerfile. Ou até um projeto Angular também e subir via Dockerfile. E aí vocês vão perceber que aquela configuração de instalar Node, instalar o Java, instalar o banco e tal, não precisa ter. Basta fazer Docker Run. Entendeu? E aí, depois que você fizer isso, você já está com tudo pronto, né? A gente vai ver isso mais para frente, tá bom? Mas, por enquanto, vamos deixar o ambiente do Docker rodando e funcional. Eu fiz questão aqui de tirar a dúvida do Lucas, é porque se a máquina dele não funciona no apt, né, Lucas, você não vai conseguir fazer funcionar o apt install docker CE, que é tudo aquilo que a gente fez. Por isso que a gente teve que realmente resolver o problema do DNS.
Tudo bem.